Oi pessoal, hoje o tema vai ser como ensinar uma criança autista. Para quem descobriu há pouco tempo, eu vou falar para vocês algumas formas que dá para ensinar uma criança baseado em ABA. Eu sou Júlio Covas, eu sou professor, doutor em comunicação e também tenho um filho autista e por isso eu comecei a estudar ABA. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é o conceito de reforçador. Reforçador é qualquer coisa que vai fazer aumentar a probabilidade de um comportamento acontecer de novo. Ou seja, a criança vai querer aquele objeto, aquela brincadeira, aquela situação. Para isso ela vai fazer alguma coisa. Então esse é um conceito chave para a gente entender como a aba funciona e como as crianças vão fazer aquilo que a gente está pedindo e dessa forma elas vão aprender. Então eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Por exemplo, como é que a gente ensina uma criança autista a sentar? Você sabe que muitas delas vão ficar pulando, elas não conseguem ficar paradas muito tempo, principalmente quando elas são bem novinhas. E isso vai gerando uma repetição e acaba que quando vê, a gente não consegue mais fazer com que elas fiquem paradas. A gente sabe que para aprender determinadas coisas para o futuro, elas vão precisar ficar sentadas. Por exemplo, para fazer o desfraude, elas precisam ficar sentadas. Para frequentar a escola, anos depois, elas precisam também ficar sentadas durante um tempo. É claro que a gente não vai querer que uma criança muito novinha, de 2, 3 anos, fique sentada meia hora, mas quando ela já tem uma idade mais avançada, meia hora vai ser um tempo adequado. Então isso que eu estou falando, vocês devem sempre adequar à idade do seu filho, à idade daquela criança que está sendo ensinada. A gente pode começar, por exemplo, com 5 minutos. E o sentar ele vai ajudar até na fala lá no futuro, porque, por exemplo, a gente vai começar a treinar já desde cedo o comportamento de ouvinte. A gente vai falar para a criança apenas uma vez, senta fulano, ou apenas senta. E caso a criança não sente, a gente faz uma ajuda total, que é encostar na criança e fazer com que ela sente, e aí a gente vai entregar o reforçador para ela, que é algo que ela gosta, tem que ser totalmente personalizado. Vou dar um exemplo. Meu filho gostava muito de assistir TV com desenhos, então cada vez que eu queria que ele sentasse, eu dava um pause no desenho e falava, senta fulano, e aí ele não sentava, eu ajudava ele ficava alguns segundinhos sentado, ele já levantava, quando ele levanta, a gente vai dar um pause de novo e vai falar, senta fulano, ele vai sentar de novo, vai assistir o desenho sentado. Então a gente vai fazer isso durante uns 5 minutos no começo, quando eles são mais novinhos, e o tempo deles sentados vai aumentar, porque eles querem o reforçador que no caso era assistir o desenho. Com o tempo, essa ajuda total, né, de fazer a criança sentar, de encostar nela para sentar, a gente vai só encostar na criança e vai dizer, senta fulano. Isso quer dizer que estou dando uma ajuda parcial para a criança sentar. Depois, com o tempo, isso também vai sendo retirado e a gente simplesmente vai só falar, senta. E quando a criança estiver bem acostumada com isso, ela simplesmente vai assistir o desenho sentada, porque ela já sabe que para assistir precisa estar sentada, ela vai adquirir um comportamento novo. Nesse processo também a gente pode dar dicas de sentar junto com a criança para assistir. E a gente precisa repetir essa estratégia várias vezes para que a criança vá aprendendo esse comportamento de sentar. A gente deve lembrar que a gente não deve irritar a criança. Isso tem que ser feito de uma forma lúdica que ela esteja se divertindo. A criança pode começar, por exemplo, sentada no chão, não precisa ser numa cadeira, num sofá. Até porque as crianças mais novas, normalmente, elas sentam mais no chão mesmo. E isso vai ajudar a desenvolver outras brincadeiras no futuro também. Então, repassando todo o procedimento para a criança aprender a sentar. A gente vai falar, senta, e a criança, se ela não sentar, a gente vai dar uma ajuda total com as mãos da gente fazer ela sentar. Depois de um tempo a gente vai falar, senta, e vai somente dar um toque no ombro da criança. Mas futuramente a gente vai só fazer uma ajuda verbal. E sempre mapeando o tempo que a criança está ficando sentada. Se ela começa ficando sentada com 2 segundos, depois aumenta para 5 segundos, depois para 1 minuto, a tendência é que com a repetição o tempo da criança sentada vai aumentar bastante. E isso vai ser muito útil lá no futuro. Essa é uma habilidade básica que vai ajudar muito a criança. E também é uma habilidade mais fácil de ser ensinada. Então, claro que quando a gente chega e tem o conhecimento de que a criança da gente tem autismo, a gente quer que a criança fale. Mas para ela falar, ela precisa desenvolver também o comportamento de ouvinte. E este falar, a palavra sentar, está treinando também o comportamento de ouvinte, que é uma palavra só, simples para ela entender.
Todos esses procedimentos devem ser feitos como uma brincadeira com a criança, não precisa ser necessariamente o desenho, pode ser um chocolate, pode ser um brinquedo que ela gosta, uma tarefa que ela gosta. Sempre no final também, quando a criança senta, não esqueça de elogiar ela. Isso é um reforçamento social que com o tempo também vai ser importante, porque não é sempre que a gente vai ter a televisão para pausar, não é sempre que a gente vai ter um chocolate para dar para a criança. Então é muito importante que cada vez que a criança sente, a gente também dê o reforçamento social, de muito bem. Então ela vai ter que aprender a ouvir elogios que são só na forma verbal, que é muitas das vezes o reforço que a gente tem no restante da nossa vida, ou na maior parte da nossa vida. Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça, de dar um like no vídeo e curtir o canal, porque eu vou estar sempre trazendo assuntos referentes a esse tema para ajudar a ensinar crianças com autismo. Um abraço e até o próximo vídeo.